Eu vou trazer aqui, porque o jogador tem 26 anos, né? O Tati Castellanos, é Valentim, né? Valentim Castellanos, ele tem 26 anos, convocado para a seleção argentina, jogador que é destaque aí em números interessantes, né? Participações em gol, grandes chances criadas. A informação é a seguinte, olha só, o Flamengo tem interesse na contratação dele, é real. O clube italiano pede 25 milhões de euros, 161,7 milhões de reais na cotação atual pelo argentino. O Flamengo vai tentar, a informação que eu tive agora, o Flamengo vai tentar de todas as formas contratar, vai tentar parcelar a contratação dele. Tem o valor à vista do Gerson, vai tentar parcelar a contratação do Castellanos. E aí, conseguindo esse parcelamento, o Flamengo contrataria um jogador ainda considerado jovem, né? E a diretoria tenta, então, reduzir um pouco só esse valor aí dos 25 milhões de euros para viabilizar a chegada do atleta também, segundo o Vene Casagrande. Mas olha só, trazer aqui uma situação importante para vocês. O Flamengo não vai pagar barato por jogador de seleção, por jogador que se destaca, por um jogador que, quando estava 2023, estava no Girona, no Campeonato Espanhol. O Girona ganhou, fez história, ganhou do Real Madrid de 4-2, time do Real Madrid completo, Vini Júnior, todo mundo, ganhou de 4-2 do Real Madrid, 4 gols do Castellanos, 4, tá? E aí, ele realmente é um jogador aí valorizado. Agora, informações que chegam estão dando conta de que o negócio não vai ser simples, que eles não querem liberar o jogador, tá? Teve aqui o Matheus Leal postando o seguinte, olha só. Em contato com o diretor de futebol da Lazio, Ângelo Fabiani, ele afirmou que não tem interesse em vender o Tati Castellanos. Não sei sobre o Flamengo, mas ele não está à venda, nem por 30 milhões de euros. Tá? Recentemente, a Lazio recusou propostas de 30 milhões de euros pelo seu atacante. Essa é a informação que chega. Então, óbvio que o tempo passou, né? O contrato, os anos passam e aí o contrato diminui, o período diminui, o valor também baixa, mas se eles não aceitaram 30, por que eles vão aceitar 25? Então, esse negócio não vai ser fácil. Uma coisa que é importante a gente também ressaltar é que o Flamengo tem agido, né? Teve 4 desistências, venda do Lohan, negociação lá daquela forma que o Flamengo não ia ganhar nada, né? Um empréstimo que ia ficar com 50%, lá o Famalicão, do Vitor Hugo, a desistência do Mickey irlandês, né? O Mickey Johnston, a desistência da venda do Matheus Gonçalves, tudo isso tem uma coisa em comum, né? A pressão da torcida, a pressão da opinião pública, a pressão de todos os rubro-negros. Eles têm cedido muito à pressão. E um primeiro momento aí que soltaram a notícia do Castellanos, ela foi bem avaliada. A torcida elogiou, a torcida gostou do nome. É um jogador bom, é um jogador caro, e a torcida gostou do nome. Todo mundo aí, né, gostando. E a gente também, junto a isso, tem a questão que o Pedro não foi relacionado de novo agora para o jogo entre Santos e Flamengo, né? Então o Pedro não foi relacionado, e o fato do Pedro não ter sido relacionado, o que pode mostrar? Pode mostrar que o Flamengo ainda vai negociar o Pedro. Então, vamos contar que o Flamengo não acredito nem que venda por 15, mas vamos dizer que venda por 18, 17 milhões de euros o Pedro, tá? Você já tem aí mais da metade do valor do Castellanos, e é um jogador mais jovem, e é um jogador que a torcida aprovou. E a gente tem visto como tem acontecido aí com os torcedores, quando eles têm aprovado, o Flamengo tem feito a negociação, tem feito o que eles querem na negociação. Olha só, então o diretor lá da Lazio já disse que não tem interesse em vender e que já recusou propostas de 30 milhões de euros. Também o Hilário Rádio, né, lá da Itália, né? Castellanos permanece na Lazio, eles dizem que permanece. A intenção é manter o elenco inalterado até a reabertura da janela de transferências de janeiro. Tá? Caute o mercado, rádio. Então, eles trazendo essa informação lá na Itália, jornalistas lá italianos já trazendo que ele permanece na Lazio. O Flamengo vai ter que pagar caro, né, caso queira contratar o Castellanos. Olha só, enquanto isso acontecia, enquanto rolava essa apuração, mesmo o Vene falando que estava bem encaminhado e agora outras notícias chegando de que não está tão encaminhado assim,
a gente teve o Bruno Lemos, né? @eulemossantos no Insta, ele faz cobertura também junto com o Mauro Santana, né? Parceiro lá do Mauro Santana, sobre Carrascal. Enquanto tudo isso acontecia, essas informações aí de apuração com relação ao Castellanos, deveremos ter um desfecho positivo essa semana antes do início da Liga Russa. O Flamengo está muito próximo de chegar a um acordo com o Dínamo para contratar o Carrascal. Então, se por um lado aí a negociação é complicada e pode ser um pouco mais difícil, lembrando que tem janela ainda até todo mês de agosto e tudo mais, até o começo de setembro, o Carrascal, enquanto tudo isso acontecia do Castellanos, o Carrascal aí se aproximava do Flamengo. E aí? É uma boa o Carrascal? O Flamengo vai pagar caro, hein? Muito mais que o dobro do que eles pagaram lá o Dínamo de Moscou, né? Mais que o dobro. A negociação dele foi de 6 milhões, o Flamengo pagando 12 ou mais aí pelo jogador com meta. É uma loucura, né? É uma loucura. Eu acho um valor altíssimo, mas o Flamengo quer contratar o Carrascal, é um bom jogador aí colombiano, pelo menos bem avaliado. Agora, a torcida ficou mais empolgada com a possibilidade do Castellanos. E aí, comenta aqui, convido você a se inscrever no nosso canal Paparazzo Rubro Negro 2, também convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu! Eu vou trazer aqui, porque o jogador tem 26 anos, né? O Tati Castellanos, Valentim, né? Valentim Castellanos, ele tem 26 anos, convocado para a seleção argentina, jogador que é destaque aí em números interessantes, né? Participações em gol, grandes chances criadas. A informação é a seguinte, olha só, o Flamengo tem interesse na contratação dele, é real. O clube italiano pede 25 milhões de euros, 161,7 milhões de reais na cotação atual pelo argentino. O Flamengo vai tentar, a informação que eu tive agora, o Flamengo vai tentar de todas as formas contratar, vai tentar parcelar a contratação dele. Tem o valor à vista do Gerson, vai tentar parcelar a contratação do Castellanos. E aí, conseguindo esse parcelamento, o Flamengo contrataria um jogador ainda considerado jovem, né? E a diretoria tenta, então, reduzir um pouco só esse valor aí dos 25 milhões de euros para viabilizar a chegada do atleta também, segundo o Vene Casagrande. Mas olha só, trazer aqui uma situação importante para vocês. O Flamengo não vai pagar barato por jogador de seleção, por jogador que se destaca, por um jogador que, quando estava 2023, estava no Girona, no Campeonato Espanhol. O Girona ganhou, fez história, ganhou do Real Madrid de 4-2, time do Real Madrid completo, Vini Júnior, todo mundo, ganhou de 4-2 do Real Madrid, 4 gols do Castellanos, 4, tá? E aí, ele realmente é um jogador aí valorizado. Agora, informações que chegam estão dando conta de que o negócio não vai ser simples, que eles não querem liberar o jogador, tá? Teve aqui o Matheus Leal postando o seguinte, olha só. Em contato com o diretor de futebol da Lazio, Ângelo Fabiani, ele afirmou que não tem interesse em vender o Tati Castellanos. Não sei sobre o Flamengo, mas ele não está à venda, nem por 30 milhões de euros. Tá? Recentemente, a Lazio recusou propostas de 30 milhões de euros pelo seu atacante. Essa é a informação que chega. Então, óbvio que o tempo passou, né? O contrato, os anos passam e aí o contrato diminui, o período diminui, o valor também baixa, mas se eles não aceitaram 30, por que eles vão aceitar 25? Então, esse negócio não vai ser fácil. Uma coisa que é importante a gente também ressaltar é que o Flamengo tem agido, né? Teve 4 desistências, venda do Lohan, negociação lá daquela forma que o Flamengo não ia ganhar nada, né? Um empréstimo que ia ficar com 50%, lá o Famalicão, do Vitor Hugo, a desistência do Mickey irlandês, né? O Mickey Johnston, a desistência da venda do Matheus Gonçalves, tudo isso tem uma coisa em comum, né? A pressão da torcida, a pressão da opinião pública, a pressão de todos os rubro-negros. Eles têm cedido muito à pressão. E um primeiro momento aí que soltaram a notícia do Castellanos, ela foi bem avaliada. A torcida elogiou, a torcida gostou do nome. É um jogador bom, é um jogador caro, e a torcida gostou do nome. Todo mundo aí, né,
gostando. E a gente também, junto a isso, tem a questão que o Pedro não foi relacionado de novo agora para o jogo entre Santos e Flamengo, né? Então o Pedro não foi relacionado, e o fato do Pedro não ter sido relacionado, o que pode mostrar? Pode mostrar que o Flamengo ainda vai negociar o Pedro. Então, vamos contar que o Flamengo não acredito nem que venda por 15, mas vamos dizer que venda por 18, 17 milhões de euros o Pedro, tá? Você já tem aí mais da metade do valor do Castellanos. E é um jogador mais jovem, e é um jogador que a torcida aprovou. E a gente tem visto como tem acontecido aí com os torcedores. Quando eles têm aprovado, o Flamengo tem feito a negociação, tem feito o que eles querem na negociação. Olha só, então o diretor lá da Lazio já disse que não tem interesse em vender e que já recusou propostas de 30 milhões de euros. Também o Hilário Rádio, né, lá da Itália, né? Castellanos permanece na Lazio. Eles dizem que permanece. A intenção é manter o elenco inalterado até a reabertura da janela de transferências de janeiro. Tá? Caute o mercado, rádio. Então, eles trazendo essa informação lá na Itália, jornalistas lá italianos já trazendo que ele permanece na Lazio. O Flamengo vai ter que pagar caro, né, caso queira contratar o Castellanos. Olha só, enquanto isso acontecia, enquanto rolava essa apuração, mesmo o Vene falando que estava bem encaminhado e agora outras notícias chegando de que não está tão encaminhado assim, a gente teve o Bruno Lemos, né, @EuLemosSantos no Insta, ele faz cobertura também junto com o Mauro Santana, né, parceiro lá do Mauro Santana, sobre o Carrascal. Enquanto tudo isso acontecia, essas informações aí de apuração com relação ao Castellanos, deveremos ter um desfecho positivo essa semana antes do início da Liga Russa. O Flamengo está muito próximo de chegar a um acordo com o Dínamo para contratar o Carrascal. Então, se por um lado aí a negociação é complicada e pode ser um pouco mais difícil, lembrando que tem janela ainda até todo mês de agosto e tudo mais, até o começo de setembro, o Carrascal, enquanto tudo isso acontecia do Castellanos, o Carrascal aí se aproximava do Flamengo. E aí? É uma boa o Carrascal? O Flamengo vai pagar caro, hein? Muito mais que o dobro do que eles pagaram lá o Dínamo de Moscou, né? Mais que o dobro. A negociação dele foi de 6 milhões, o Flamengo pagando 12 ou mais aí pelo jogador com meta. É uma loucura, né? É uma loucura. Eu acho um valor altíssimo, mas o Flamengo quer contratar o Carrascal. É um bom jogador aí colombiano, pelo menos bem avaliado. Agora, a torcida ficou mais empolgada com a possibilidade do Castellanos. E aí, comenta aqui, convido você a se inscrever no nosso canal Paparazzo Rubro Negro 2, também convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu! Eu vou trazer aqui, porque o jogador tem 26 anos, né? O Tati Castellanos, Valentim, né? Valentim Castellanos, ele tem 26 anos, convocado para a seleção argentina, jogador que é destaque aí em números interessantes, né? Participações em gol, grandes chances criadas. A informação é a seguinte, olha só, o Flamengo tem interesse na contratação dele, é real. O clube italiano pede 25 milhões de euros, 161,7 milhões de reais na cotação atual pelo argentino. O Flamengo vai tentar, a informação que eu tive agora, o Flamengo vai tentar de todas as formas contratar, vai tentar parcelar a contratação dele. Tem o valor à vista do Gerson, vai tentar parcelar a contratação do Castellanos. E aí, conseguindo esse parcelamento, o Flamengo contrataria um jogador ainda considerado jovem, né? E a diretoria tenta, então, reduzir um pouco só esse valor aí dos 25 milhões de euros para viabilizar a chegada do atleta também, segundo o Vene Casagrande. Mas olha só, trazer aqui uma situação importante para vocês. O Flamengo não vai pagar barato por jogador de seleção, por jogador que se destaca, por um jogador que, quando estava 2023, estava no Girona, no Campeonato Espanhol. O Girona ganhou, fez história, ganhou do Real Madrid de 4-2, time do Real Madrid completo, Vini Júnior, todo mundo, ganhou de 4-2 do Real Madrid, 4 gols do Castellanos, 4, tá? E aí, ele realmente é um jogador aí valorizado. Agora, informações que chegam estão dando conta de que o negócio não vai ser simples, que eles não querem
liberar o jogador, tá? Teve aqui o Matheus Leal postando o seguinte, olha só. Em contato com o diretor de futebol da Lazio, Ângelo Fabiani, ele afirmou que não tem interesse em vender o Tati Castellanos. Não sei sobre o Flamengo, mas ele não está à venda, nem por 30 milhões de euros. Tá? Recentemente, a Lazio recusou propostas de 30 milhões de euros pelo seu atacante. Essa é a informação que chega. Então, óbvio que o tempo passou, né? O contrato, os anos passam e aí o contrato diminui, o período diminui, o valor também baixa, mas se eles não aceitaram 30, por que eles vão aceitar 25? Então, esse negócio não vai ser fácil. Uma coisa que é importante a gente também ressaltar é que o Flamengo tem agido, né? Teve 4 desistências, venda do Lohan, venda do negociação lá daquela forma que o Flamengo não ia ganhar nada, né? Um empréstimo que ia ficar com 50%, lá o Famalicão, do Vitor Hugo, a desistência do Mickey irlandês, né? O Mickey Johnston, a desistência da venda do Matheus Gonçalves, tudo isso tem uma coisa em comum, né? A pressão da torcida, a pressão da opinião pública, a pressão de todos os rubro-negros. Eles têm cedido muito à pressão. E um primeiro momento aí que soltaram a notícia do Castellanos, ela foi bem avaliada. A torcida elogiou, a torcida gostou do nome. É um jogador bom, é um jogador caro e a torcida gostou do nome. Todo mundo aí, né, gostando. E a gente também, junto a isso, tem a questão que o Pedro não foi relacionado de novo agora para o jogo entre Santos e Flamengo, né? Então o Pedro não foi relacionado, e o fato do Pedro não ter sido relacionado, o que pode mostrar? Pode mostrar que o Flamengo ainda vai negociar o Pedro. Então, vamos contar que o Flamengo não acredito nem que venda por 15, mas vamos dizer que venda por 18, 17 milhões de euros o Pedro, tá? Você já tem aí mais da metade do valor do Castellanos, e é um jogador mais jovem, e é um jogador que a torcida aprovou. E a gente tem visto como tem acontecido aí com os torcedores, quando eles têm aprovado, o Flamengo tem feito a negociação, tem feito o que eles querem na negociação. Olha só, então o diretor lá da Lazio já disse que não tem interesse em vender e que já recusou propostas de 30 milhões de euros. Também o Hilário Rádio, né, lá da Itália, né? Castellanos permanece na Lazio, eles dizem que permanece. A intenção é manter o elenco inalterado até a reabertura da janela de transferências de janeiro. Tá? Caute o mercado, rádio. Então, eles trazendo essa informação lá na Itália, jornalistas lá italianos já trazendo que ele permanece na Lazio. O Flamengo vai ter que pagar caro, né, caso queira contratar o Castellanos. Olha só, enquanto isso acontecia, enquanto rolava essa apuração, mesmo o Vene falando que estava bem encaminhado e agora outras notícias chegando de que não está tão encaminhado assim, a gente teve o Bruno Lemos, né, @EuLemosSantos no Insta, ele faz cobertura também junto com o Mauro Santana, né, parceiro lá do Mauro Santana, sobre Carrascal. Enquanto tudo isso acontecia, essas informações aí de apuração com relação ao Castellanos, deveremos ter um desfecho positivo essa semana antes do início da Liga Russa. O Flamengo está muito próximo de chegar a um acordo com o Dínamo para contratar o Carrascal. Então, se por um lado aí a negociação é complicada e pode ser um pouco mais difícil, lembrando que tem janela ainda até todo mês de agosto e tudo mais, até o começo de setembro, o Carrascal, enquanto tudo isso acontecia do Castellanos, o Carrascal aí se aproximava do Flamengo. E aí? É uma boa o Carrascal? O Flamengo vai pagar caro, hein? Muito mais que o dobro do que eles pagaram lá o Dínamo de Moscou, né? Mais que o dobro. A negociação dele foi de 6 milhões, o Flamengo pagando 12 ou mais aí pelo jogador com meta. É uma loucura, né? É uma loucura. Eu acho um valor altíssimo, mas o Flamengo quer contratar o Carrascal. É um bom jogador aí colombiano, pelo menos bem avaliado. Agora, a torcida ficou mais empolgada com a possibilidade do Castellanos. E aí, comenta aqui, convido você a se inscrever no nosso canal Paparazzo Rubro Negro 2, também convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu! Eu vou trazer aqui, porque o jogador tem 26 anos, né? O Tati Castellanos, Valentim, né? Valentim Castellanos, ele tem 26 anos,
convocado para a seleção argentina, jogador que é destaque aí em números interessantes, né? Participações em gol, grandes chances criadas. A informação é a seguinte, olha só, o Flamengo tem interesse na contratação dele, é real. O clube italiano pede 25 milhões de euros, 161,7 milhões de reais na cotação atual pelo argentino. O Flamengo vai tentar, a informação que eu tive agora, o Flamengo vai tentar de todas as formas contratar, vai tentar parcelar a contratação dele. Tem o valor à vista do Gerson, vai tentar parcelar a contratação do Castellanos. E aí, conseguindo esse parcelamento, o Flamengo contrataria um jogador ainda considerado jovem, né? E a diretoria tenta, então, reduzir um pouco só esse valor aí dos 25 milhões de euros para viabilizar a chegada do atleta também, segundo o Vene Casagrande. Mas olha só, trazer aqui uma situação importante para vocês. O Flamengo não vai pagar barato por jogador de seleção, por jogador que se destaca, por um jogador que, quando estava 2023, estava no Girona, no Campeonato Espanhol. O Girona ganhou, fez história, ganhou do Real Madrid de 4-2, time do Real Madrid completo, Vini Júnior, todo mundo, ganhou de 4-2 do Real Madrid, 4 gols do Castellanos, 4, tá? E aí, ele realmente é um jogador aí valorizado. Agora, informações que chegam estão dando conta de que o negócio não vai ser simples, que eles não querem liberar o jogador, tá? Teve aqui o Matheus Leal postando o seguinte, olha só. Em contato com o diretor de futebol da Lazio, Ângelo Fabiani, ele afirmou que não tem interesse em vender o Tati Castellanos. Não sei sobre o Flamengo, mas ele não está à venda, nem por 30 milhões de euros. Tá? Recentemente, a Lazio recusou propostas de 30 milhões de euros pelo seu atacante. Essa é a informação que chega. Então, óbvio que o tempo passou, né? O contrato, os anos passam e aí o contrato diminui, o período diminui, o valor também baixa, mas se eles não aceitaram 30, por que eles vão aceitar 25? Então, esse negócio não vai ser fácil. Uma coisa que é importante a gente também ressaltar é que o Flamengo tem agido, né? Teve 4 desistências, venda do Lohan, negociação lá daquela forma que o Flamengo não ia ganhar nada, né? Um empréstimo que ia ficar com 50%, lá o Famalicão, do Vitor Hugo, a desistência do Mickey irlandês, né? O Mickey Johnston, a desistência da venda do Matheus Gonçalves, tudo isso tem uma coisa em comum, né? A pressão da torcida, a pressão da opinião pública, a pressão de todos os rubro-negros. Eles têm cedido muito à pressão. E um primeiro momento aí que soltaram a notícia do Castellanos, ela foi bem avaliada. A torcida elogiou, a torcida gostou do nome. É um jogador bom, é um jogador caro, e a torcida gostou do nome. Todo mundo aí, né, gostando. E a gente também, junto a isso, tem a questão que o Pedro não foi relacionado de novo agora para o jogo entre Santos e Flamengo, né? Então o Pedro não foi relacionado, e o fato do Pedro não ter sido relacionado, o que pode mostrar? Pode mostrar que o Flamengo ainda vai negociar o Pedro. Então, vamos contar que o Flamengo não acredito nem que venda por 15, mas vamos dizer que venda por 18, 17 milhões de euros o Pedro, tá? Você já tem aí mais da metade do valor do Castellanos, e é um jogador mais jovem, e é um jogador que a torcida aprovou. E a gente tem visto como tem acontecido aí com os torcedores, quando eles têm aprovado, o Flamengo tem feito a negociação, tem feito o que eles querem na negociação. Olha só, então o diretor lá da Lazio já disse que não tem interesse em vender e que já recusou propostas de 30 milhões de euros. Também o Hilário Rádio, né, lá da Itália, né? Castellanos permanece na Lazio, eles dizem que permanece. A intenção é manter o elenco inalterado até a reabertura da janela de transferências de janeiro. Tá? Caute o mercado, rádio. Então, eles trazendo essa informação lá na Itália, jornalistas lá italianos já trazendo que ele permanece na Lazio. O Flamengo vai ter que pagar caro, né, caso queira contratar o Castellanos. Olha só, enquanto isso acontecia, enquanto rolava essa apuração, mesmo o Vene falando que estava bem encaminhado e agora outras notícias chegando de que não está tão encaminhado assim, a gente teve o Bruno Lemos, né, @EuLemosSantos no Insta, ele faz cobertura também junto com o Mauro Santana, né,
parceiro lá, do Mauro Santana. Sobre Carrascal, enquanto tudo isso acontecia, essas informações aí de apuração com relação ao Castellanos, deveremos ter um desfecho positivo essa semana antes do início da Liga Russa. O Flamengo está muito próximo de chegar a um acordo com o Dínamo para contratar o Carrascal. Então, se por um lado aí a negociação é complicada e pode ser um pouco mais difícil, lembrando que tem janela ainda até todo mês de agosto e tudo mais, até o começo de setembro, o Carrascal, enquanto tudo isso acontecia do Castellanos, o Carrascal aí se aproximava do Flamengo. E aí? É uma boa o Carrascal? O Flamengo vai pagar caro, hein? Muito mais que o dobro do que eles pagaram lá o Dínamo de Moscou, né? Mais que o dobro. A negociação dele foi de 6 milhões, o Flamengo pagando 12 ou mais aí pelo jogador com meta. É uma loucura, né? É uma loucura. Eu acho um valor altíssimo, mas o Flamengo quer contratar o Carrascal. É um bom jogador aí colombiano, pelo menos bem avaliado. Agora, a torcida ficou mais empolgada com a possibilidade do Castellanos. E aí, comenta aqui, convido você a se inscrever no nosso canal Paparazzo Rubro Negro 2, também convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu!